Oi pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu sou Felipe Garcia e hoje a gente está aí na aula 3 da semana de Viver de Cosmetologia Natural da Curandé, né? Hoje a nossa aula ia ser com o Cláudio, mas ele está um pouco mal. A gente está aí, ele está se recuperando, né? Está tomando bastante remédios naturais, óleos essenciais, né? E ao que tudo indica é uma gripe, né? Mas a gente sabe que nesse período aí bem complicado, né? A gente não pode ter certeza de nada e a gente também está evitando também, né? De alguma forma expor ele a algumas situações, expor ele, né, a alguns locais. Então a gente preferiu assim, optou por eu dar essa aula hoje, né? E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre como a gente pode botar o nosso negócio na rua, né? E saber apresentar esse produto, né, para as pessoas. Né? A gente vai estar falando sobre diversas coisas importantes, sustentabilidade dentro da empresa. No final, né, eu vou estar falando um pouquinho só sobre precificação. E aí, como é a área do Cláudio, né, ele vai estar dando essa aula posteriormente para vocês. A gente pede imensamente desculpas por esses transtornos que têm ocorrido esses dias, né, de conexão, e também desculpa por essa aula não tá aí junta, né, com essa aula de precificação na prática, não tá junta com essa aula 3 de hoje. Beleza. O que rolou na semana passada, né? A gente tem aí, né, a semana passada falando sobre desenvolvimento de marca, né, os canais eficientes que você pode utilizar. O Cláudio ele tá dando um panorama bem completo sobre essa aula para vocês. Então, assim, eu aconselho que vocês assistam. As aulas, elas são gravadas, né? Quer dizer, algumas delas são tão gravadas, mas elas vão sair da plataforma do YouTube depois dessa semana. Então, quem quiser, quem tiver interessado, vai lá, assiste essa aula porque é extremamente importante para você que quer desenvolver sua marca. Fechou. Bem-vindos à nossa aula, né? A nossa terceira aula aí. E a gente vai começar um pouco falando sobre a apresentação de produto, né? O que seria essa apresentação de produto, por que é necessário, né? Os aspectos mesmo, né? De cada coisinha da apresentação de produto, né? E aí a gente começa falando que apresentar o seu produto vai muito mais do que ter boas fotos, do que ter um aspecto, né, bonito. Né? Ele vai muito mais do que isso apenas. Né? Obviamente, né, ter boas fotos, né, num ambiente digital, principalmente agora nessa pandemia, é super importante para a gente ter aí, né, né, a garantia de venda, né, um bom relacionamento com o cliente, mas não é tudo, né? Então a gente tem aí, né, as fotos, as boas imagens, né, uma apresentação legal dos produtos sendo, né, crucial para que você tenha resultados, né, no seu empreendimento. Mas além disso, né, a gente precisa pensar, por exemplo, em rótulos bem acabados, né? Se o rótulo ele acaba sendo simples, né, ele acaba não tendo um aspecto diferente que chame mesmo essa atenção, né, do seu consumidor, de quem vai consumir seu produto. Obviamente você não vai ter o seu diferencial. E aí, como eu coloquei aqui, tenha diferencial, seja original, sabe? Busque ferramentas. Hoje em dia a gente tem aí o Pinterest, que é um super aplicativo que você consegue olhar, né? Você consegue ver diversas ideias de como que você vai criar o seu produto, né? De como que você vai fazer o seu rótulo. Tem diversas ferramentas digitais para você desenvolver esse rótulo e depois e posteriormente imprimir, como por exemplo o Canva, né? E aí é isso, né? Rótulo bem acabado, uma embalagem diferenciada. E aí, se você quer trabalhar com um produto sustentável, né? Pense em uma embalagem de vidro, né? Ou pense, por exemplo, numa embalagem de repente de plástico reciclado, plástico que possa ser reciclável, né? Mas uma embalagem diferenciada, uma embalagem que vai trazer aquilo ali, vai chamar a atenção do seu cliente, e cores vibrantes, né? Cores que você vai ver ali. Por exemplo, você pode adquirir diversas propriedades, né, de cores naturais que são extremamente chamativas. A gente tem aí o exemplo eu gosto muito de dar esse exemplo da máscara facial, né, do Despertar de Horas da Curandé, que é uma das coisas, assim, uma das máscaras que mais desperta essa atenção nos nossos clientes, né? Os clientes ficam assim, nossa, e tal, ela é muito brilhante, sabe? E eu utilizo, por exemplo, o urucum na fórmula, e é o urucum que dá esse aspecto brilhante. Então, invista geralmente, né? Invista bastante em cores, né? Que instigam, em texturas, né?
que vão instigar, que vão fazer com que as pessoas, de repente, né, às vezes, mais um exemplo, né, a gente bota muitas cores que as pessoas pensam que aquilo ali é um doce, né, por exemplo, o nosso creme, o mousse da Curandé, ele tem essa textura de doce, né? Parece uma geleia, parece uma compota. E aí muitas pessoas se perguntam, né? Quando a gente estava nas feiras na época, por exemplo, muitas pessoas se perguntavam se aquilo ali era para comer. E isso é uma das coisas que mais instiga, né, as pessoas. Se alimentar é uma das coisas que mais instiga. Então é uma dica para você aí que quer fazer, né, cosméticos naturais que possam chamar atenção. Então invista em cores vibrantes, invista em diferentes designs, né? Assim como que aqui está a foto, né, as texturas, né, as cores diferentes, duas cores, três cores no seu produto. E isso é muito fácil de adquirir, né? Você só precisa entender um pouco dos métodos. Inclusive amanhã a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre saboaria natural, que a gente vai estar mostrando aí os métodos cold process, o método hot process e como que você também pode adquirir texturas assim, cores, né, diferentes para sabonetes e etc. Tá. E também, no caso, como eu disse aqui, né, esses diferenciais que eu acabei de falar, eles vão fazer com que essa marca possua originalidade, né? Vão fazer com que sua marca chame a atenção do público, né, e você consiga ter esse retorno aí bem bacana. Bom, o segundo aspecto, né, que a gente precisa pensar quando a gente vai colocar o nosso negócio na rua, né, quando a gente vai fazer acontecer o nosso empreendimento, é ter segurança na hora da gente falar. Se a gente não tiver segurança, né, se a gente não tiver conhecimento sobre o que a gente faz de fato, a gente não consegue passar de uma forma tranquila, de uma forma leve para o seu cliente, e você acaba ficando um pouco estressado, você acaba, né, errando, gaguejando e etc. Então, uma das coisas que são cruciais para você, seja uma marca de cosméticos naturais, seja algum outro tipo de marca, né, é que você tenha conhecimento sobre tudo que você faz, sabe? Sobre tudo que permeia esse seu setor, né? Então, tenha conhecimento sobre o que você faz. Então, aqui eu coloco, né? Quando você possui conhecimento e segurança no seu trabalho, você não precisa passar essa confiança porque você já possui, né? Você já entende sobre os processos, você já tem experiência com aquilo. Então, é necessário que você tenha muito estudo, né? Você estude bastante sobre os processos, você treine em casa. A gente, por diversas vezes na Curandé, a gente já treinava em casa um para o outro, ou um com um amigo, né? E a gente, com o tempo, foi se adequando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosto muito de falar em público, e eu tive que... a gente brincava muito, né? Eu e Cláudio, não, você vai ter que ser forçado a falar em público. E de fato, né, isso foi bom, porque hoje em dia eu consigo repassar para as pessoas, por mais que eu soubesse, né, das técnicas e das aplicações, eu não sabia muito falar com o cliente. E hoje em dia eu sei, hoje em dia eu consigo passar isso com uma naturalidade. E essas coisas, né, que você treina, que você aprende, que você estuda, elas vão acabar se tornando flexíveis e inerentes ao seu trabalho. Então você vai ficar mais leve, você vai ter mais conhecimento sobre o assunto, segurança para falar, sabe? Esse aspecto é muito importante, sabe? Tanto na produção, né? Quando a pessoa pergunta, como que você produz isso, sabe? É importante você falar, sabe? É importante que você compreenda, né? Tipo, nossa, tem a entrega, eu vou usar um aplicativo X, que inclusive eu vou estar falando aqui hoje. Eu vou estar utilizando um aplicativo X e aí esse aplicativo funciona de tal maneira. E aí passar também para esse cliente, né, para ele se sentir confortável, para ele ver que ele tem um relacionamento próximo com você, né, e aí ele consegue, né, de uma certa forma, abraçar esse trabalho, né, entender o quanto é importante para você. Beleza. E aí agora a gente vai falar sobre sustentabilidade, né? Sustentabilidade e matérias-primas para embalagens. Né? E quando a gente pensa em sustentabilidade, geralmente a gente pensa muito, nossa, tem que ser ecológico, né? Tem que ser, né, agradar ao meio ambiente, né? Não prejudicar, na verdade, o meio ambiente. Mas, na verdade, não somente isso, né? Você tendo uma empresa sustentável, você ter uma empresa sustentável é uma empresa que ela consegue pensar também nos funcionários, né, na vida mental, na vida física, no modo como eles estão trabalhando, né, no modo como você também a trabalha. Então é pensar tudo isso,
né, para que você tenha um empreendimento que de fato seja sustentável, né, não somente pensando em embalagens, não somente pensando, né, na questão do vidro e tal, mas você tem que pensar em tudo isso, tem que pensar em toda essa gama, nesse processo produtivo, o que você vai utilizar, né, de produção, seja em panelas, né, seja nos utensílios que você vai utilizar mesmo. Você precisa pensar tudo isso para que você de fato tenha uma empresa sustentável, né? Não é somente isso. E aí, como eu estou falando aqui, né, sustentabilidade é uma vantagem de mercado hoje em dia. Né? Muitas pessoas, muitas empresas, elas estão investindo. Tem exemplos de empresas hoje em dia, né, utilizando a arte da meditação, né, num momento específico do dia, para que os funcionários eles consigam trabalhar melhor. Né? E diversos estudos já apontam já que você descansando um pouco num período do dia, você relaxando, né, você tendo uma prática meditativa, você acaba funcionando, né, melhor na hora de você trabalhar. Então, muitas empresas elas estão acabando se adaptando a isso. Aqui eu estou colocando aqui, né, que para muitas empresas antigamente que já existem já há muito tempo, isso acaba se tornando um pouco mais difícil, né, porque elas estão tendo que se adaptar. A gente tem diversos exemplos aí de cosméticos, né, empresas de cosméticas se adaptando, né, e tendo um pouco de dificuldade porque elas têm uma gama de setores já construídos, né, com pessoas e tal, com equipes, e elas estão tendo que readaptar esse processo. Em contrapartida, a gente tem aí as startups, né, que começam todos os dias, que estão abrindo suas portas todos os dias, que elas já pensam já esse processo desde o começo da criação. Então, desculpa, gente. Então, quando essas startups elas já pensam já esse processo produtivo, né, já pensam já esses setores, essas equipes, como que vai ser e se vai ser de fato sustentável, né, ela já tem já essa vantagem competitiva dentro do mercado, né, porque muitas empresas não conseguem e acabam fazendo greenwashing, que eu vou falar aí um pouco mais, no próximo slide, né, e acabam passando essa ideia realmente, né, de empresas que não são de fato, né, o que elas colocam. E aí na Curandé a gente sempre pensou em sustentabilidade, principalmente, né, eu sendo professor, eu sou professor técnico em magistério, e sendo formado em biologia, eu pensei muito nessa questão da saúde mental, do momento que a gente vai trabalhar, né, de quantas horas a gente vai trabalhar, junto com o Cláudio, né, que tem esse estudo aí, né, em afroempreendedorismo, pensando na saúde mental da população preta mesmo, né, a gente debateu muito antes de criar a Curandé. E óbvio que não dá para a gente ser sustentável em todo aspecto, porque demanda às vezes grana. Só que ser sustentável muitas vezes faz com que você diminua o quantitativo de gastos, né, que você vai ter aí na sua empresa. Então, para a gente pensar sustentabilidade desde o começo foi muito importante mesmo. Beleza. E aí eu tô aqui falando, né, que como eu disse, pode ser altamente lucrativo e você precisa pensar que a sua empresa não é somente uma máquina de dinheiro, porque muitas pessoas acham que eu vou abrir uma empresa, essa empresa ela precisa trabalhar, né, eu tenho que colocar os meus funcionários que eles deem o máximo de si, mas na verdade não é isso, né? Aqui como estou falando, diversos benefícios você pode conseguir com isso. Inclusive, né, você pode ter isenção de impostos, economia de energia, economia de matérias-primas, além de benefícios para o planeta e para a saúde da população em geral. E, né, afinal, ao descartarmos corretamente os insumos, né, evitamos problemas econômicos, problemas ambientais e populacionais também. Né, e aí não somente os insumos, mas como outras coisas que eu já falei anteriormente. E aí a gente está falando agora de greenwashing, né? Muitas empresas aí usam, né, esse método que significa basicamente uma lavagem verde, né? Elas utilizam diversos rótulos, né? Elas conseguem comprar diversas certificações para que essa empresa seja sustentável, só que de fato elas não são. E aí por que eu coloco isso, né? Por que eu ressalto essa questão do greenwashing? Porque pensar sustentabilidade é pensar sustentabilidade no todo. Então, você comprando insumos de uma empresa que de fato não é sustentável,
você está corroborando mais uma vez para que aconteça diversas coisas, né? Exploração, né? Exploração de pessoas e exploração ambiental, né? Inadequada e etc. Então, muito cuidado, porque é isso. Você pensando o ciclo como um todo, você tem que pensar nos fornecedores dessa matéria-prima, nos fornecedores que vão fornecer desde o vidro, né, desde os produtos naturais, dos insumos naturais que você tem aí no mercado. Então, é de se atentar, né? Se você quer ter de fato uma empresa que vai pensar essas questões, pense também em toda a sua cadeia de consumo, né, e de produtos. Beleza. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre entregas e logística, né? É um tópico extremamente importante para que você tenha essa tranquilidade, né, de você criar sua empresa, de você ter uma empresa maneira, sabe, que consiga lidar com diversos problemas, né? E aí uma coisa que a gente sempre vai ressaltar, que eu vou ressaltar nessa live e que o Cláudio também ressalta em diversos momentos dentro da nossa vida, né? E dentro também do curso que a gente vai estar falando, é sobre questão de planejamento, né? Você precisa ter planejamento para que a sua empresa seja uma empresa rentável, seja uma empresa, sabe, tranquila, sustentável, porque senão você, conforme o tempo, você vai acabar se desgastando, né, e perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Então, aqui como eu coloquei, envolve vários esforços, né, para que esse funcionamento seja preciso. Então, você precisa pensar diversas etapas, sabe, e otimizar essas etapas para que você realmente consiga não ficar maluco no meio desse bololô aí que pode ser. E aí, por exemplo, produtos errados, em más condições e atrasos, eles consequentemente vão comprometer a imagem do seu negócio para o consumidor. Então, pensando, por exemplo, um produto chegou quebrado, sabe? Pensar logística é pensar, nossa, se eu quero ser sustentável, né, eu não quero usar aquelas bolhas, né, papel bolha não, né, aquele plástico bolha. Eu tenho algumas outras alternativas, como papel craft, né? E aí para o meu sabonete não chegar quebrado, o meu creme não chegar quebrado. Tudo isso a gente precisa pensar, né, na questão da logística, para que o seu consumidor ele mantenha, né, essa tranquilidade com você, ele mantenha essa tranquilidade com o seu empreendimento. E aí, como eu falei, tudo começa com um bom e velho planejamento. Desde a venda, desde a compra, né, dos insumos, desde a produção, venda e a entrega final para o seu cliente. Então tudo permeia, né? Tudo que quando você empreende, né? Ou qualquer setor da sua vida você precisa de planejamento, né? E aí no empreendimento de cosméticos naturais não vai ser diferente. A gente precisa na verdade se atentar muito mais, porque são insumos que muitas vezes eles vão ter uma conservação completamente diferente de um insumo sintético, né? Então são coisinhas assim que minuciosas que você vai aprendendo durante o tempo, você vai aprender aqui junto com a gente, e também se você quiser e optar, você também vai aprender no curso, né, de cosmetologia, de viver de cosmetologia, onde a gente vai estar falando sobre isso tudo, né, sobre conservação, né, como e armazenamento e etc. E aí a gente no quarto tópico eu tenho alguns aplicativos que vão otimizar esse processo, né? Vão otimizar essas métricas, vão pensar a logística reversa, né? Aplicativos na verdade para logística reversa eles são alguns ainda é um pouco escasso, né? No dia de hoje, e às vezes um pouco mais caro para empresas que começam no momento. Mas você pode fazer isso de uma forma manual, né? Você pode pensar o seu cliente, falar para ele entregar num local específico, mas enfim, né? A gente não vai estar falando muito sobre logística reversa hoje, mas a gente tem aplicativos que vão otimizar esses processos de métricas, né? Aplicativos que vão agendar, e é o que eu vou estar falando agora. Beleza, a gente tem aí 4 aplicativos que a gente na Corandé usa para otimizar os nossos serviços, né? A gente tem o Trello aí, que é um super aplicativo que vai te dar diversas funcionalidades. Tem uma pegada bem didática, então você não vai precisar se preocupar de ter que ver muitos vídeos. Você pode até ver, porque às vezes tem funcionalidades extras que você quer utilizar, dependendo do seu negócio, mas em básico, né, no básico, ele é muito tranquilo de você usar. E ele é um aplicativo onde você vai utilizar listas, né, para que você, por exemplo,
faça as entregas, né? Você descreva todos os produtos ali. Se, tipo assim, se um produto X, você tem aí um cliente que pediu 3 a 4 produtos, você vai conseguir listar eles dali e eles têm essa checklist, né? Então você consegue marcar todos os produtos que já foram já nesse item. Ele super ajuda, super otimiza o seu trabalho. A gente tem a Flávia, uma amiga nossa que trabalha com a gente no atendimento, e a gente faz essa intermediação aí. Ela, por exemplo, anota os pedidos que chegam dos clientes, a gente vai lá e como a gente tem aqui, né, ela quase não vem aqui, principalmente nesse período de pandemia, aí a gente pega, já separa já e ela só lista ali. Então acaba sendo muito otimizado. Você pode usar com diversas pessoas, eu não sei se tem um limite, né, de pessoas para usar, para você criar quadros e etc. Mas é uma boa pedida para você que quer organizar aí suas entregas, né? Quer organizar, por exemplo, alguma oficina que você for fazer, né? Algum produto físico e tal, até mesmo receitas, né? Você pode colocar nesse local. Então, é bem bacana. A gente tem aí o Lalamove, né? Que é um aplicativo de entregas muito eficiente, muito automatizado. Você só vai colocar ali o endereço e aí ele já vai te dar a rota. Eu acredito que você possa colocar, eu acho que 4 a 5 entregas por vez, dependendo da rota, né? E é um aplicativo que super otimiza, acaba saindo às vezes mais barato do que você, né, levar para os correios, dependendo se você morar perto das pessoas, né, dos seus clientes, dos seus compradores. Então é uma ótima pedida para quem quer ter um aplicativo de entrega, né? Tem o Facebook Business, que é um aplicativo aí que vai ajudar você a gerenciar, agendar, né, posts. Você pode agendar posts dos stories do Instagram, né, pode agendar posts dos stories do Facebook, etc. Porque ele vai trabalhar com todos esses aplicativos que são do grupo do Facebook. Então você vai ter aí todos esses aplicativos, você vai poder agendar posts, às vezes posts em todos esses aplicativos ao mesmo tempo. Você consegue também ter algumas ferramentas de arte também nele e que vão ser super cruciais para você entender também o seu negócio nessas plataformas, principalmente falando de Instagram e Facebook. Você vai conseguir ver métricas, gerenciar anúncios, né, anúncios pagos, e etc. São diversas funcionalidades que você vai conseguir usar no Facebook. E a gente tem um Miro aí, que é como se fosse um post-it digital. E aí a gente usa, muitas pessoas, né, usam um post-it físico, e aí a gente sabe que depois de um tempo a gente vai tirar esse post-it, vai acabar descartando ele de forma incorreta, e acaba sendo prejudicial para o planeta, para a população e etc. Então o Miro ele vem como um aplicativo aí que vai servir de alternativa para que você é como se fosse um post-it digital, né? Você vai ter todas as partes ali visuais, você vai poder dar zoom, ampliar, né? Diminuir, e só que tem esse benefício aí de ser um aplicativo digital. Você, eu acredito que não tenha limites para você escrever aí, então você pode fazer diversas coisas e serve também como um Trello, né? Só que o Trello é mais para listas, enquanto o Miro é um aplicativo mais, né, dinâmico e tem aqueles quadradinhos mesmo do post-it. Beleza. E aí a gente chega agora, né, como a gente quer colocar o nosso negócio na rua, a gente quer entender, a gente quer ter segurança, a gente quer ter, né, uma logística legal para o nosso negócio, a gente também precisa entender o nosso processo de produção. E aí as pessoas às vezes se perguntam, né, nossa, eu preciso falar de fato toda a minha produção para o meu cliente, tem uma etapa aí que eu uso que às vezes pode ser um segredo de marca. E obviamente não, você não precisa falar todo o seu processo. Você não precisa falar de tudo que você faz. Só que uma das ferramentas que mais são benéficas, né, para que você consiga, né, ter esse relacionamento íntimo com o seu cliente, que é extremamente necessário, é a transparência, né? Você precisa ter transparência na hora de você falar sobre como você faz, né, sobre principalmente se as pessoas duvidarem do seu trabalho, né? Então você precisa ter todas essas etapas planejadas, né, listadas. Você pode ensaiar, como eu falei, né, para você falar sobre uma técnica, sobre um determinado insumo. Então, aqui também você precisa entender todo o seu planejamento, todo o seu processo de produção e detalhar esse processo de produção. Não precisa falar tudo, mas você precisa entender. Mesmo que você trabalhe na parte de marketing, né,
E aí você tem aí esse processo de produção aí de cosméticos naturais, você tem com um amigo, por exemplo, o Cláudio, né, que no caso, eu e ele somos maridos, né, e ele entende todos esses processos aí de produção, mesmo trabalhando nessa área de marketing, mesmo ficando na parte de marketing. Então é extremamente importante que essas pessoas, né, que estão aí no centro do empreendimento saibam falar sobre como que é o processo de produção. Você não precisa escancarar, né, falar de uma forma completamente, sabe? Principalmente pelos segredos, mas você precisa saber, entender, sabe? E planejar esse processo também. E aí, como eu cito aqui, coisas importantes como a higienização do espaço e utensílios adequados para o setor eles também devem ser citados, né? São de crucial importância. Então, por exemplo, ferramentas como foto, vídeo também, mostrando a higienização desses itens, desses utensílios, desse espaço, né? São extremamente importantes para que você dê essa segurança para o cliente e que você fidelize, né? Você conquiste o coração dele, você mostre que você realmente se doa naquele empreendimento, né? Beleza. Agora a gente tem aí, né, planilhas de controle de caixa. Eu não vou estar falando muito sobre isso porque é uma área muito específica do Cláudio, mas o que eu posso falar é que como eu citei nessa aula toda, durante essa aula inteira, é uma questão de planejamento que é extremamente crucial. E na planilha de controle de caixa, a gente tem que ter tudo isso detalhado e é uma das coisas cruciais, né, para que um empreendimento ele cresça, ele continue vivendo né, que você consiga lucrar com isso, você consiga viver disso, né? E aí pensando em planilha de controle de caixa é basicamente você saber o quanto que entra e sai de dinheiro, né, para que você possa traçar metas, para que você programe, né, pense campanhas no seu empreendimento, para que você possa pagar os seus colaboradores e ter, né, um empreendimento saudável que você também consiga viver e que você consiga pagar suas contas, né? Então é isso, né? Você precisa administrar essa planilha, você precisa ter uma planilha de controle de caixa para que você entenda, né, tudo que entra, tudo que sai, quais são os gastos básicos, né? E aí tem diversas planilhas online, né? Você pode procurar aí planilhas de controle de caixa no Google, dá um Google apenas e você vai ver imensos exemplos. Tem planilhas em PDF, planilhas em Excel, e que você pode copiar essas planilhas. Elas são disponibilizadas gratuitas, inclusive o Sebrae, ele tem essa planilha aí, né, uma planilha bem bacana que vai te ajudar, né, a controlar esse fluxo. Tem planilhas X, planilhas semanais, planilhas completas, né, de fluxo de caixa completo, planilhas mensais também, e que vão ser super cruciais, super importantes para que você consiga detalhar todos esses gastos aí. E aí, entrando nessa parte de precificação, a gente tem aí, né, uma prática que não vai ser hoje. O Cláudio vai estar fazendo uma live separada dela para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse aspecto super importante para quem quer fazer cosméticos naturais, para quem quer saber, aprender a precificar, né, aprender a ter um negócio rentável de fato. E basicamente é o processo que vai consistir em calcular, né, o preço da venda de um produto de uma forma que você consiga pagar as despesas do seu negócio e ainda viver desse negócio, né, viver desse empreendimento. E é uma arte financeira que precisa de muito monitoramento, precisa de correção, né, você precisa estar corrigindo aí constantemente, principalmente em períodos onde a gente tem aí a economia, né, ela passando por situações complexas, né, a gente tem aí insumos que vão estar aumentando de preço constantemente, então a gente precisa de correção exatamente para isso e precisa também executar esse plano. Então é isso, galera. A nossa aula de hoje foi um pouco mais curta do que outras, mas a gente tem aí, né, diversos conceitos que vão ser super importantes, que a gente falou aí durante a live, que vão ser super importantes para que você coloque seu negócio na rua, para que você consiga vender de fato e consiga ter lucro, né, obter lucro e planejamento. Então peço que vocês sigam a gente aí nessas três plataformas digitais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, que é onde a gente está mais constante aí, divulgando novidades, falando com vocês, trocando bastante coisas. E
é isso. Um abraço, um beijo e até a próxima aula.